Olá, saudações a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou o Thiago Prada e este é mais um Indicação dos Deuses. E neste vídeo eu quero indicar mais um livro da Splin Editora, que é exatamente o último livro que eles publicaram, que é A Melancolia, uma antologia poética de Nietzsche. Será que a imagem não está aparecendo muito bem? Vou tentar aparecer aqui. Agora apareceu bem. Este livro aqui, ele é uma verdadeira joia preciosa para todos os admiradores e estudiosos da obra de Nietzsche. Tá? Esse livro é uma compilação de diversos poemas que o Nietzsche escreveu e ainda não tinham sido traduzidos e publicados aqui no Brasil. Pois é, a quem estuda ou lê o Nietzsche, já viu alguns poemas deles que estão presentes em várias das suas obras. Por exemplo, Humano Demasiado Humano, Além do Bem e do Mal, e o seus Ditirambos de Dionísio, que foi publicado junto com o Anticristo, que são, se não me falham a memória, 9 poemas de Nietzsche. Então, algumas coisas já foram publicadas, traduzidas, pelo Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, mas até então não havia uma antologia, um compilado maior de seus poemas. E aqui, neste caso, nós temos poemas da sua juventude e da sua maturidade também. Então, este livro aqui, ele tem vários aspectos incríveis. Começando já, então, pelo fato de ser a primeira antologia poética de Nietzsche no Brasil, com tradução em português. Ele contém um prefácio da professora de College Marton, que é a maior referência em Nietzsche no Brasil e também uma das maiores referências internacionalmente. Aqui ela vai apresentar uma questão, aliás, duas questões que são importantes para falar para vocês. Primeiro, que pouco se dá valor para o estudo do aspecto literário de Nietzsche, porque o Nietzsche em coerência com a sua filosofia, ele vai procurar múltiplas formas de expressar os seus pensamentos. Então, se a gente for observar todas as suas obras, nós vamos ver texto corrido, como é o caso de Nascimento da Tragédia, Genealogia da Moral, e assim Palavras da Zaratustra, que também possui alegorias, metáforas, paródias. Nós temos o seu famoso estilo aforismático, presente na maior parte das suas obras, e também esses poemas que estão aí de forma esparsa pela sua obra publicada. E então o Nietzsche ele vai buscar múltiplas maneiras de expressar o seu pensamento. E nisso a professora coloca aqui no seu prefácio que a sua poesia ela é importante também para compreender a filosofia do Nietzsche. Então, a sua poesia não é somente mais uma expressão artística, mas também uma expressão filosófica. Tá? E o segundo ponto é que essa expressão artística e também filosófica de Nietzsche contém alguns elementos que são os elementos de influência do romantismo alemão. Então, esses aspectos românticos presentes na obra do Nietzsche muitas vezes não são devidamente estudados, não pelo menos tão profundamente quanto outras áreas e outros aspectos do seu pensamento. Neste livro também contém um texto do tradutor e daquele que selecionou os poemas, que é o Wagner Schadeck, ele mesmo também poeta e escritor, em que ele vai explicar alguns elementos da tradução que ele realizou aqui do Nietzsche. E nós também temos um artigo do Dilame Mertayer, espero ter pronunciado todos os nomes corretamente aqui, em que ele vai exatamente identificar e discorrer sobre esses elementos românticos de Nietzsche e também alguns diálogos que o Nietzsche vai estabelecer com a sua poesia, o seu pensamento poético e outras referências da sua época, como, por exemplo, Schopenhauer e também Pascal. Inclusive, neste artigo, o autor ele vai elaborar uma análise de uma das poesias do Nietzsche, que é exatamente esse A Melancolia,
aonde esse autor do artigo, o Dylan Metayer, ele vai detectar o desenvolvimento do nascimento do seu conceito de vontade de potência. Então, mais uma vez, frisando isso, como é importante ler os escritos de Nietzsche, né, na sua totalidade, na sua conjuntura plena, para poder entender mais os seus detalhes. Como vocês devem imaginar, e eu sempre friso isso nas minhas aulas, um dos maiores perigos que se tem com Nietzsche e que acontece frequentemente é exatamente retirar do contexto, isso aliás com qualquer autor, né? Mas principalmente com Nietzsche por causa do seu estilo aforismático, né? De escrever em aforismo. Então é retirada do contexto uma frase sua, um aforismo seu, e aí, portanto, perde-se a referência daquilo que ele de fato estava procurando dizer ou da perspectiva que ele estava querendo dizer em toda a sua análise, né? E, portanto, isso significa que ler os poemas de Nietzsche é também compreender mais a sua filosofia, do seu pensamento, tá? E para coroar esta obra publicada pela Splin Editora, e eu vou procurar aqui mostrar para vocês, inclusive aqui já na capa, né, são ilustrações do Suzano Correia, aqui, que é o que faz parte da capa. Vou mostrar outro aqui, que primeiro, inicial aqui também. Homem confortavelmente poético e melancólico. Então, esta obra aqui, vou mostrar aqui também a parte de trás, a quarta capa. Então, esta obra aqui do Nietzsche, ela é importantíssima, uma joia preciosa para todos nós que gostamos de ler Nietzsche, queremos entendê-lo mais e estudá-lo mais também. Eu gostaria aqui de indicar também mais 2 livros para vocês que ficaram curiosos sobre essa questão do aspecto das influências do romantismo no pensamento de Nietzsche. O primeiro é esse livro aqui, que chama As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche, que foi organizado pelo André Martins, que é um dos especialistas em Spinoza e Nietzsche aqui no Brasil, Homero Santiago, também especialista em Spinoza, professor da USP, e Luiz César Oliva. Na primeira parte deste livro, nós vamos encontrar diversos artigos que vão analisar as influências que Nietzsche teria recebido do romantismo alemão e como ele vai se contrapor a toda essa herança literária e também filosófica do romantismo. Então, por exemplo, o romantismo em Nietzsche encontra um problema temporal, estético e ético, do Eduardo Nasser. Nós temos Nietzsche e o conservadorismo romântico, Ivo da Silva Júnior. Nós temos o romantismo, Spinoza e Nietzsche, um percurso de influências, distanciamentos e proximidade. São no total 5 artigos e mais a introdução desta primeira parte. E para quem quiser estudar sobre o romantismo, eu também indicaria este livro do Rüdiger Safransky, Romantismo, uma questão alemã. Este autor aqui, que também é um filósofo alemão, ele foi responsável por escrever 3 grandes biografias de 3 grandes filósofos alemães, que é Schopenhauer, Heidegger e Nietzsche. Eu já li a de Schopenhauer e de Nietzsche e recomendo muito. Depois eu posso fazer aí uma sessão de indicação de biografias sobre Nietzsche, e a do Rüdiger Safransky, Nietzsche, é fundamental. Recomendo muito para vocês. A de Heidegger eu ainda não li, não posso opinar. Tá? Então, ficam aqui as minhas indicações dos deuses, 3 em 1 na verdade, sendo que essa daqui é a principal, né? Esta joia preciosa da Splin Editora, A Melancolia, uma antologia poética de Nietzsche, As Ilusões do Eu e Romantismo, uma questão alemã. Ok, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essas indicações. Lembrando que estou sempre ao dispor. Deixem a sua curtida, os seus comentários, sugestões também para eu fazer outras indicações que vocês queiram.
pretendo aqui fazer mais indicações de referências para estudo em Nietzsche, assim como também em outros filósofos e autores que eu estudo, como por exemplo Spinoza, Camus, Foucault, que são aqueles mais próximos de mim. E também, obviamente, autores da literatura universal. Ok, pessoal? Então, agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, a companhia e até a próxima. Bons estudos e boas leituras. Até!